Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que, todo mundo se faz em algum momento. O que, no fim das contas, nos faz felizes? Nossa, essa é a pergunta, né? É sorte, genética. É o dinheiro na conta, o lugar onde a gente mora? Ou será que felicidade é algo que a gente pode, assim, construir ativamente, sabe? Tijolo por tijolo. É a pergunta de US$ 1 milhão, né? E para tentar responder, a gente tem um material bem interessante aqui. A gente vai fuçar nas ideias de duas pesquisadoras que são gigantes na psicologia positiva. A Barbara Fredrickson e a Sonia Lyubomirsky. Elas mesmas. Para entender a mecânica por trás do bem-estar. Exato. E o legal é que não é só isso. O que eu achei mais fascinante nas fontes é que elas fazem uma conexão com uma outra corrente de pensamento, que vinha acontecendo em paralelo. Uhum. E o incrível é que eles chegaram em conclusões muito parecidas, mas por um caminho completamente diferente. Nascido de outra realidade, né? Totalmente. E é essa a nossa missão hoje, então. A gente vai tentar, desmontar essa máquina do bem-estar para ver como ela funciona por dentro. O que essas pesquisas nos dizem sobre como as emoções boas operam. Certo. De onde realmente vem nossa felicidade e como tradições diferentes acabaram, no fim, identificando os mesmos pilares para uma vida que vale a pena. Boa. Então vamos começar pela Barbara Fredrickson. A pesquisa dela é toda sobre o poder das emoções positivas. E a grande sacada dela é uma teoria chamada ampliar e construir. Isso. Ok, vamos desvendar isso. O que isso significa na prática? Então, a teoria dela meio que vira o jogo do que a gente costuma pensar. O senso comum diz que a gente primeiro tem sucesso e depois fica feliz, certo? Sim, é o que parece lógico. Você é promovido, aí fica feliz. Pois é. A Fredrickson diz que a gente entendeu tudo ao contrário. A emoção positiva não é só a sobremesa, sabe? Ela é o ingrediente principal. É o motor que gera mais sucesso. Peraí, então sentir-se bem ajuda a ter um desempenho melhor, e não o contrário? Isso parece meio contraintuitivo. Como é que isso funcionaria? Pensa assim, quando você sente uma emoção negativa, tipo medo, sua mente se fecha. É a famosa visão de túnel. Foco total na ameaça. Exato. Você só foca em como escapar. É útil para a sobrevivência. Já as emoções positivas, como alegria, gratidão, interesse, elas fazem o oposto. Elas ampliam a nossa mente. Abrem o leque de opções. Exatamente. De repente você enxerga mais possibilidades, tem mais ideias criativas, fica mais aberto a novas experiências. Essa é a primeira parte da teoria, o ampliar. Tá, a mente se abre. E a parte do construir? O que a gente constrói? Essa é a consequência a longo prazo. Quando sua mente está mais aberta e criativa, você começa, sem nem perceber, a construir recursos que vão durar. Que tipo de recursos? De todos os tipos. Por exemplo, se você está mais curioso e aberto no trabalho, você aprende uma nova habilidade. Isso é um recurso intelectual. Se você está mais amigável com as pessoas, fortalece amizades. Isso é um recurso social. Entendi. Se você sai para caminhar no parque porque o dia está bonito, você constrói um recurso físico, que é a sua saúde. Com o tempo, essas pequenas emoções positivas vão acumulando um verdadeiro arsenal de recursos para a vida. O material que a gente tem dá um exemplo ótimo do ambiente de trabalho. A pessoa que sente mais emoções positivas, ela tende a ser mais criativa. Sim, E os outros a percebem como mais competente. Aí vem um feedback positivo dos chefes, dos colegas, o que deixa a pessoa mais confiante e ela acaba desenvolvendo mais habilidades. Vira uma espiral. uma espiral ascendente. É isso. É um ciclo que se retroalimenta. E não precisa ser nada grandioso, sabe? Pequenas coisas do dia a dia. Exato. Uma interação genuinamente amigável com o barista que te serve o café pode te deixar um pouco mais otimista. Esse otimismo te faz ter uma ideia melhor na reunião das 9. Não é um momento isolado de prazer. É um pequeno investimento no seu bem-estar e na sua performance futura. Essa ideia de construir recursos é poderosa. E me faz pensar se isso se aplica de forma diferente para grupos que, historicamente, precisaram de muito mais resiliência só para sobreviver. É uma ótima pergunta. Talvez a gente possa voltar a isso mais tarde. E ela se conecta perfeitamente com um dos maiores benefícios disso tudo: a resiliência.
A pesquisa da Fredrickson mostra que pessoas que cultivam mais emoções positivas não são pessoas que ignoram os problemas. Não é um otimismo cego. De jeito nenhum. Pelo contrário, elas constroem um tipo de amortecedor psicológico. Quando a diversidade bate, elas têm mais recursos internos para lidar com o estresse, se recuperam mais rápido e, o mais importante, conseguem aprender e crescer com a experiência negativa. Faz todo sentido. Então, a felicidade deixa de ser um luxo para se tornar uma ferramenta funcional, né? Mas isso me leva a outra questão. Se as emoções são uma ferramenta, como a gente mede o resultado? Acho que é aí que a pesquisa da Sonja Lyubomirsky entra. Exatamente. Ela tentou meio que quantificar isso, colocar num gráfico. Lyubomirsky foi direto ao ponto. O que pessoas felizes fazem ou pensam que pessoas infelizes não fazem. E a resposta que ela encontrou, segundo as fontes, não está tanto nos eventos da vida. Não. Está na interpretação desses eventos. Como assim? A mesma coisa acontece com duas pessoas e elas reagem de formas totalmente opostas. Basicamente, sim. A pesquisa dela mostra que pessoas que se consideram felizes tendem a processar as coisas de um jeito que protege e reforça essa felicidade. Se algo bom acontece, elas aproveitam ao máximo. Saboreiam um momento. Isso. Se algo ruim acontece, elas encontram uma forma de lidar com aquilo sem deixar que contamine tudo. Já as pessoas que se dizem infelizes fazem o contrário. Elas minimizam o que é bom e ruminam, ficam remoendo o que é ruim ou ambíguo, deixando aquilo crescer. Nossa, essa parte da pesquisa sobre comparação social é meio brutal, né? Revela um lado nosso que a gente não gosta de admitir. É bem direto ao ponto. O estudo que ela fez em que as pessoas infelizes se sentiam melhor ao saber que o colega tinha se saído pior que elas, isso é um retrato meio sombrio. É sombrio, mas é um insight poderoso. Mostra que, para esse grupo, a felicidade era relativa. Dependia de se sentir superior a alguém. Já as pessoas mais felizes não se importavam tanto com a avaliação do outro. O bem-estar delas era mais autônomo. Exato. Vinha mais de dentro. Elas não precisavam que o outro perdesse para elas se sentirem ganhando. Ok, mas a contribuição mais famosa dela, que todo mundo que lê sobre o assunto já viu, é aquele gráfico de pizza da felicidade. Ela divide tudo em 3 fatias, certo? Isso, o modelo dos 3 fatores. É super influente. A primeira fatia, e a maior, com 50%, é o que ela chama de ponto de ajuste, o set point. Genética, basicamente. Basicamente, nossa predisposição genética para a felicidade. Pensa nisso como um termostato. Algumas pessoas têm o termostato ajustado para 22 graus, outras para 25. Tem a ver com traços de personalidade, como ser mais extrovertido ou mais neurótico. Aconteça o que acontecer, a gente tende a voltar para essa temperatura padrão. Certo, metade é genética, aí vem a segunda fatia, que é a que todo mundo acha que é a mais importante. As circunstâncias da vida. E essa é a grande surpresa da pesquisa dela. As circunstâncias, ser rico ou pobre, casado ou solteiro, jovem ou velho, morar num lugar incrível, respondem por apenas 10% da nossa variação de felicidade. Mas, espera aí, só 10%? Isso parece muito, muito contraintuitivo. Quer dizer, a diferença na felicidade de alguém que vive na pobreza extrema versus um bilionário é mesmo só uma fração desses 10%? A sua reação é a de todo mundo, porque a gente superestima demais o impacto das circunstâncias. Com certeza. O motivo para o número ser tão baixo é um fenômeno poderoso chamado adaptação hedônica. A gente se acostuma com as coisas, tanto as boas quanto as ruins. Ah, o efeito do carro novo. É o clássico efeito do carro novo. Sabe, na primeira semana a pessoa se sente o rei do mundo. 6 meses depois é só o carro dela. Aquele pico de felicidade se dissipa e ela volta para o seu ponto de ajuste. O mesmo vale para um aumento de salário ou uma casa nova. A alegria dura pouco e logo aquilo vira um novo normal. Exatamente. Entendi. A gente se adapta. Então, 50% é genético, 10% são as circunstâncias, o que nos deixa com os 40% restantes. E é aqui que a coisa fica boa. É aqui que está o nosso poder. Esses 40% vêm da atividade intencional.
São as coisas que a gente escolhe fazer e pensar no nosso dia a dia. O que está sob nosso controle direto. Exatamente. Praticar gratidão, ser gentil com alguém, se voluntariar, meditar, praticar um esporte, perseguir um objetivo que tem significado. São ações deliberadas. Então, a grande mensagem é: pare de se preocupar tanto em mudar suas circunstâncias, porque o impacto é pequeno e temporário, e foque em mudar suas atividades diárias. Porque é aí que está o verdadeiro potencial de aumentar felicidade. Faz todo sentido. Mas tem um detalhe importante. Para essas atividades funcionarem, elas não podem virar uma obrigação automática. Lyubomirsky diz que elas precisam ter variedade e exigem esforço consciente. Ah, interessante. Se ser grato vira só mais um item na sua lista de tarefas que você faz no piloto automático, o efeito se perde. É preciso manter a intenção e a novidade para driblar a tal da adaptação hedônica. E isso vale para todo mundo. O material diz que ela testou isso em culturas diferentes, né? Sim, e isso é fundamental. As fontes mencionam estudos que compararam, por exemplo, o efeito de praticar a gratidão nos Estados Unidos, uma cultura individualista, com lugares como a Índia ou Taiwan, que são mais coletivistas. E os princípios se mostraram amplamente aplicáveis. O que pode mudar, mas o como é universal. O como, a ideia de atividade intencional, parece ser universal. O que me leva de volta àquela pergunta que eu fiz antes, sobre resiliência e a universalidade dessas ideias. A gente está falando da psicologia positiva, um campo relativamente novo. Uhum. Mas essa busca por entender os pontos fortes do ser humano não começou aí. Havia uma conversa paralela e, em muitos aspectos, pioneira, acontecendo na psicologia negra. Sim, é impossível ter uma visão completa do tema sem olhar para essa história. A partir dos anos 60 e 70, muitos acadêmicos negros começaram a questionar a psicologia tradicional. O argumento era forte. A psicologia se dizia universal. Se dizia. Mas, na prática, estudava quase exclusivamente homens brancos, de classe média, e depois tentava aplicar essas teorias para todo mundo. E, claro, não funcionava. As realidades, a cultura, a visão de mundo das pessoas simplesmente não estavam ali. E um dos nomes centrais desse movimento, citado nas fontes, é o Joseph White. Ele basicamente disse: parem de tentar medir a gente com a régua de vocês. Exato. Ele argumentava que, quando você usa teorias e testes desenvolvidos para a cultura branca dominante para avaliar a comunidade negra, o resultado é sempre o mesmo. A população negra parece desviante ou, pior, psicologicamente inferior. E a virada de chave dele foi genial e revolucionária. Em vez de focar nos supostos déficits da comunidade negra, como a psicologia da época adorava fazer, ele fez o oposto. Em 1984, ele publicou um trabalho listando 7 forças psicológicas centrais dos afro-americanos. E o fascinante aqui, como você disse antes, é a sobreposição. Certo. Mas quais eram algumas dessas forças, para a gente ter uma ideia mais concreta? Claro. Por exemplo, White falou da improvisação criativa, a capacidade de ser flexível, resiliente e encontrar soluções no ambiente imprevisível e muitas vezes hostil. Ok. Isso ecoa diretamente a virtude da sabedoria e conhecimento, que o Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, descreveria quase 20 anos depois. Uau! Outra força que White destacou foi a forte afiliação familiar e de parentesco, a importância dos laços comunitários como fontes de força e identidade. Isso é uma manifestação clara da virtude do amor e humanidade de Seligman. É a mesma conclusão, mas nascida da observação de uma experiência de vida completamente diferente. Não de um laboratório universitário, mas da luta pela sobrevivência e dignidade. Perfeitamente. Mostra que essas virtudes não são uma invenção de um campo específico da psicologia. São verdades humanas que emergem em diferentes contextos quando se procura por forças em vez de fraquezas. E a outra pioneira mencionada é a Linda James Myers, com a teoria conceitual ideal. O que ela propõe? O trabalho de Myers é muito profundo. Ela contrasta o que chama de uma visão de mundo ocidental subótima, que valoriza o indivíduo acima de tudo, o material sobre o espiritual, com uma visão de mundo ideal, que ela baseia na sabedoria de matriz africana. E qual a diferença principal? Nessa visão ideal, o foco não está no eu, mas no nós.
A interconexão entre as pessoas não é só algo legal de se ter, é a principal fonte de força, paz e felicidade. E essa ideia de interconexão hoje é super popular na psicologia positiva, né? Falando sobre a importância das relações sociais. Mas ela já falava disso há muito tempo. Exatamente, a partir de outra tradição. E ela conecta isso diretamente à resiliência, de uma forma muito poderosa. Myers argumenta que para sobreviver ao trauma brutal da escravidão e da opressão contínua, as pessoas de ascendência africana tiveram que desenvolver e se apoiar nessas forças. Eram ferramentas de sobrevivência. Exato. A interconexão, a espiritualidade, a resiliência não eram conceitos teóricos, eram as forças psicológicas que permitiram não só sobreviver, mas florescer contra todas as probabilidades. É uma perspectiva que enriquece e dá uma profundidade muito maior a tudo isso. Ok, então tentando amarrar nossa conversa de hoje, se a gente fosse resumir as grandes ideias. Acho que a primeira da Barbara Fredrickson, pare de pensar nas emoções positivas como uma recompensa. Pense nelas como ferramentas que ampliam sua mente hoje para construir seus recursos para o amanhã. Elas são um investimento. Exato. Segunda, da Sonja Lyubomirsky, é um verdadeiro chamado à ação. 40% da felicidade está no campo das atividades intencionais, está sob nosso controle. O impacto disso é 4 vezes maior do que de mudar todas as circunstâncias de vida. O poder está nas pequenas escolhas diárias. Exato. E por último, o que aprendemos com os pioneiros da psicologia negra, como White e Myers, é que a busca por entender a força humana é universal e que, olhando para as experiências mais desafiadoras, encontramos as mesmas verdades. A resiliência, a comunidade e a capacidade de encontrar significado não são bônus. São o alicerce. São alicerce do que significa florescer como ser humano. É uma convergência de ideias realmente potente. Sem dúvida. O que nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve? As fontes são claras em dizer que 40% da nossa felicidade pode vir de atividades intencionais. Se alguém fosse criar hoje seu próprio plano de 40%, com base no que valoriza e no que funciona para sua personalidade, qual seria a primeira ação, pequena e concreta, que essa pessoa colocaria em prática ainda hoje? Uma só, para começar. E, talvez mais importante, o que a variação dessas atividades ao longo do tempo poderia revelar sobre o que de fato lhe traz bem-estar.